Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos encerrar o nosso mês de abril repleto de conteúdo por aqui, mas com novidades, com felicidadezinha pro coração de leitor. Para quem não acompanhou o Literaturice no mês de abril, aqui no canal do Literaturice e também lá no Instagram, se você ainda não me segue, é @blogliteraturice, te espero por lá. Nós então combinamos de lermos pelo menos um conto por dia nesse mês que passou, que tá terminando hoje. Tivemos muito conteúdo aqui no Literaturice, a intenção era que fosse pelo menos um vídeo por dia, mas acabou que alguns dos dias eu não consegui por doença, porque eu estava meio mal, e também por conta de internet. Teve até dia que eu fiquei, sem internet durante o dia inteiro. Porém, creio que eu tenha conseguido colocar no ar vídeos muito legais, principalmente os focados nesse nosso projeto, então, de contos. Um dos primeiros vídeos foi a respeito do modelo do gênero conto. Se você ainda não viu, está linkado aqui para vocês, nessa playlist que eu vou criar com todos os vídeos desse mês. Mas ao longo do mês teve vídeos sobre alguns dos principais escritores contistas, como Machado de Assis, Chekhov, também Silvina Ocampo, que é bem desconhecida aqui no Brasil, então fiquei muito feliz de conhecer a obra dela. Salinger, que é o mesmo escritor do romance tão famoso, O Apanhador no Campo de Centeio. E até mesmo o contista nacional contemporâneo, que é meu escritor preferido atualmente, Carrascosa. Mas teve muito mais coisa, teve outros conteúdos também, além dos contos, então confira a playlist aqui que tá bem legal. Refletindo um pouquinho a respeito da leitura de contos, desse hábito que eu tentei criar aqui, eu já até vi algum dado de que se você quer criar um hábito, você tem que passar pelos primeiros 21 dias para assim torná-lo um hábito em sua vida. Então, mais de 21 dias, 30 dias, acho que conseguimos, certo? Eu só ainda não li o conto de hoje, mas lerei. Se você quiser ver os contos que eu li em cada dia, vou deixar aqui no box de descrição do dia 1 ao dia 30 para você ver. Porém, apesar de ter lido muitos contos para a faculdade, eu sou formada em estudos literários, ainda assim não era o gênero que mais eu inseria no meu cotidiano. Justamente por isso, pensando em incluir esse hábito na minha vida de leitora e também no momento em que estamos vivendo, de quarentena, de, sei lá, muita ansiedade, de por conta disso não ter tanta atenção em relação às leituras, eu comentei um pouquinho sobre isso lá no Instagram também com vocês, eu propus, e aqui também, né, no primeiro vídeo do mês, eu propus justamente esse projeto para que a gente pudesse conhecer novas histórias, mesmo que de forma breve. Uma das características do conto é ser breve, apesar de, por exemplo, termos lido nesse mês 2 contos do Philip K. Dick que tinham por volta de 40, 50 páginas, né? Acho que foram os contos mais longos que lemos aí. Ainda assim, essa era a ideia, pensar em algo mais viável para esse momento e tentando inserir, né, novas formas aí. Eu acho que hoje em dia nós somos muito leitores de romance, eu sou muito leitora de romance, principalmente do século XX, e deixamos de lado outros gêneros como poesia, crônica, contos. Eu gostei muito porque talvez eu tenha percebido um movimento de vínculo com esse gênero. Mais do que antes, tenho pra mim de que essa é uma forma que, por mais que seja breve, não é por isso que não gera muita reflexão. Meu maior trabalho não era nem ler o livro, né? Isso era mais rápido, mas produzir o conteúdo, o roteiro aqui pra vocês. A novidade é que os contos acabaram, mas teremos uma leitura conjunta do livro Orlando, da Virginia Woolf. Pra vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem que ela é minha escritora preferida. Eu já li Orlando, vai ser uma releitura pra mim, mas vai ser muito especial reler com vocês. Me acompanhem lá no Instagram porque atualizarei em tempo real por lá. Começaremos amanhã e vamos até dia 20, tá bem? Assim é mais tranquilo porque o livro tem por volta de 200 páginas, então fica por volta de 10 a 15 páginas por dia. Vou deixar algumas edições para vocês que eu recomendo ali no box de descrição e também o link pro e-book que dá aí por volta de 5% dele por dia. E aproveitando o ensejo, vou aproveitar esse momento, esse vídeo, para fazer um vídeo resposta a algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram quando eu abri uma caixinha de perguntas e tem algumas perguntas aqui muito legais. Hoje eu vou responder as perguntas literárias, mas vou fazer um outro vídeo para perguntas mais pessoais e um outro para perguntas voltadas aos estudos. A resposta à primeira pergunta já vai fazer muitos de vocês aí desistirem de mim, me deserdarem, mas fala um autor importante que nunca leu. Tem vários, gente.
Agatha Christie, por exemplo, eu nunca li. Walter Hugo Mãe, Drauzio Varela, Joseph Conrad, Cervantes, Oscar Wilde e vários outros, fora os escritores que eu li alguma coisa, mas eu li bem pouco. Qual seria a sua resposta para essa pergunta? Porque todos nós temos esses escritores tão importantes que a gente não leu ainda, né? Agora sim, se vocês não saíram ainda, muitos de vocês vão sair correndo desse vídeo com essa próxima pergunta. Clube da Luta, filme ou livro? Um dos poucos que prefiro o filme. E eu vou confessar pra vocês que eu estava guardando o livro pra ler antes do filme, mas não deu certo. Fui lá assistir ao filme. Aliás, eu tentei, porque eu não consegui nem terminar. Fiquei tão irritada, tão incomodada com o filme que eu realmente não consegui. E muito disso, né? Não é porque todo mundo diz que gosta que você necessariamente tem que gostar. Também aqui vamos estender essa pergunta para a questão de livros. Não é porque um livro é clássico que você precisa amar, enfim. Normal, gente, relaxa. Como engatar no começo das leituras? Eu só começo a render do meio pro final. Eu acho que você precisa ver muito o tipo de livro que você tá lendo. Às vezes é apenas um gênero e por conta do modelinho do gênero, ele te provoca isso. Sei lá, você tá lendo mais policial e começa a engatar a partir do momento que a história desvenda algumas coisas, algumas pistas. Meu conselho pra você não é muito mágico, porque não existe isso em termos de hábitos literários. Mas funciona muito pra mim sentar para conseguir escrever conforme você lê aquilo. Eu tenho muito mais atenção lendo na mesa do que, por exemplo, deitado. Olha aqui a pergunta. Você já leu Oscar Wilde? Gosta da escrita dele? Infelizmente, nunca li, mas tenho muita vontade. E eu pretendo arrumar isso esse ano. Você já leu a saga napolitana da Helena Ferrante? Gostou? Também não li. Eu fico com o pé atrás porque algumas pessoas falaram, eu acho que você não vai gostar, e outros falaram, acho que você vai amar. Então eu ainda tô tipo, o que fazer? Mas eu quero comprar toda a coleção para depois ler finalmente. Só tem o primeiro da série. O que achou do livro Revolução dos Bichos? Eu li há muito tempo, eu tava no ensino médio, então eu não lembro muito bem. Eu lembro do sentimento que ele me provocou. De incômodo, de inquietação, mas ainda assim eu gostei bastante porque eu tentei desvendar ali a crítica. Tenho certeza que hoje, numa releitura, eu teria outros olhos, inclusive por parte da crítica toda que ele gera. Então, é um livro que eu quero muito reler. Livro ou autor que te deu ranço? Olha, difícil, né? Mas pelo que eu me lembro, assim, o primeiro que me veio na cabeça, certo? É James Joyce. Eu adorei a experiência de leitura com os livros dele, eu já li vários livros dele, inclusive Ulisses, tem uma playlist só para a leitura dele, 16 vídeos aqui no Literatura, isso eu vou deixar aqui para vocês linkados na guia, mas ainda assim ele era tão, sabe, tão excêntrico, ele tinha algumas falas tão descabidas, se é que eu posso falar isso, que minha relação com ele, inclusive com Ulisses, é de amor e ódio. Então eu tenho um certo ranço, mas ainda assim eu não consigo deixar de amá-lo. Vai aparecer no vídeo. Ó o aniversariante do dia. Vem pra cá então, não onde foca. Mais. Tem curiosidade de ler Tolkien? Então, uma das primeiras resenhas aqui do Literatura se foi para O Hobbit, mas eu tenho muita vontade de ler O Senhor dos Anéis, com certeza. Inclusive, o dote do meu marido foi O Senhor dos Anéis, nessa edição linda que vocês me contaram lá no Instagram que ele é bem carinho, assim. Olha, tem até o corte dourado. Se eu já li a Bíblia, eu li apenas Gênesis para uma matéria na faculdade e eu estou comprando aos poucos, conforme a Companhia das Letras publica sua nova tradução, a tradução mais literária que existe, do Frederico Lourenço. Eu estou comprando os livros para mais para frente, quando eu tiver todos eles, poder fazer um projetinho de leitura, porque eu quero muito. Se pudesse conhecer um escritor, qual seria e o que falaria? É sempre muito difícil essa questão em termos de o que falaria. Porque quem seria, com certeza, Virginia Woolf. Não tem, outra resposta. Vocês que já me acompanham há mais tempo aqui, me conhecem, sabem que seria essa a resposta. Mas o que falar? Não sei, eu acho que eu falaria sobre coisas muito banais, sobre a vida. Sabe, gente como a gente? Tentar esse contato. Porque em termos literários, você já tem a obra do escritor, sabe? Faz sentido isso?
Aliás, quem que você escolheria como escritor? E o que você falaria? Já leu Germinal? É um dos meus livros da vida, gostaria de ver sua resenha sobre esse livro lindo. Já tem resenha aqui no Literatura sobre ele, que é realmente um grandioso livro. Então vou deixar aqui linkado pra vocês, eu gosto muito daquele vídeo, eu tava descobrindo essa lente com a qual eu tô gravando agora, que deixa o fundo mais desfocado. Também gostei bastante visualmente do vídeo, então vou deixar ali linkado para vocês verem, porque é uma recomendação e tanto mesmo esse livro. Quando mais jovem, você só saía com um livro na mão? Geralmente sim, ainda mais depois dos 15 anos, mas não foi sempre, sabe? Eu acho importante você sempre ter um livro na bolsa, caso em algum momento, né, da sua vida você precise, sei lá, enfrentar uma fila, por exemplo. É, aliás, uma dica que eu dou para quem quer começar a ler mais, né? Inserir mais a leitura no seu cotidiano. Então, vou dizer que sim, mas não era sempre, né? Não é sempre, porque geralmente eu esquecia também. Então é o meio termo. O que você acha do Kindle? Vale a pena? Com certeza. Eu gosto muito do Kindle pela praticidade. Além disso, eu até comentei isso no vídeo de ontem, se você lê em inglês ou em outra língua que você estiver aprendendo, tem como você ver a tradução ali rapidinho, né? Porque ele já te dá a tradução na hora. E porque é mais leve, né? Enfim, é a questão da praticidade mesmo. É um hábito literário que os leitores que estão acostumados com o livro físico, com o qual eles têm que se acostumar. Então, é um costume pelo qual eu estou passando. É um processo. Eu gosto muito dessa pergunta, vejam bem. Quais livros você indica para quem está começando agora uma nova paixão por livros? E eu indico, gente, não tem essa de cagação de regra. Não é, você tem que ler os grandes clássicos, não. Você tem que ler aquele tipo de história que você mais gosta. Recomendo você fazer o seguinte exercício. Pense, qual tipo de filme você costuma gostar mais de assistir? E procure o equivalente em gênero, em tipo de história, na literatura. Um livro que te emocionou muito, tem vários. Harry Potter, o sexto livro com mortes ali, mas também Os Miseráveis, a trilogia do Adeus, do Cascosa, até mesmo Germinal, que eu citei agora há pouco, Morreste-me, do Peixoto, que também tem resenha aqui no canal, Mrs. Dalloway e Ao Farol, da Virginia Woolf. Vários, gente. Como você se organiza para ler mais de um livro ao mesmo tempo? Eu tenho um vídeo recente até que é voltado apenas para isso, para responder a essa pergunta e dar algumas dicas nesse sentido. Também vou deixar linkado aqui se ainda tiver espaço, senão vou deixar ali embaixo no box de descrição. Mas procurem aqui no Literatura porque tem esse tipo de conteúdo sim. Como ler mais livros no ano e como ler rapidamente. Eu não acredito muito nessa questão de velocidade. Eu acho que muitas vezes isso vai meio que podar, limitar, sabe, sua experiência de leitura, porque muitas vezes você não absorve aquela história. Eu acho que a gente deve focar nessa primeira pergunta, que é como ler mais livros no ano, porque é inserir, então, a literatura cada vez mais no seu cotidiano e, consequentemente, aumentando aí o número de leituras. Eu já dei certo indício na resposta de uma dessas perguntas, mas é você procurar brechas no seu dia a dia para a leitura. Então, você sempre levar livros com você pensar assim, não, em determinada hora do dia eu vou focar na leitura, vou deixar de assistir mais TVs, novelas, enfim, séries, para ler mais livros. Eu acho que hábito literário tem muito a ver com disciplina. Então, nesse sentido, não tem muita mágica, certo? É você sentar e ler. E cada um tem o seu ritmo, por isso que eu não acredito muito nessa questão de velocidade. Eu sou uma leitora que leio muito devagar. Do devagar pro mediano, assim. Eu não sou uma leitora rápida, veloz. Então, eu acho que cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, e tá tudo certo, contanto que você aproveite aquele momento. Usa o Kindle Unlimited? Vale a pena? Kindle Unlimited é tipo um serviço de aluguel. Você paga uma taxa mensal na Amazon e você consegue pegar determinados livros, os livros que estão no catálogo, emprestado naquele mês para ler. E eu acho muito legal porque é um valor fixo e dependendo da sua quantidade de leitura, de quantos livros você pega aí, vale muito a pena. Meu marido recentemente que está usufruindo bastante, mas eu vou deixar o link ali embaixo se você quiser conhecer. E aliás, se você fizer assinatura a partir desse link, você ajuda aqui o canal com uma pequena comissãozinha, então você me ajuda muito no meu trabalho. Confira ali porque você tem um período gratuito para uso, teste e também tem como você ver o catálogo. Então é legal para você ver se vale a pena para você. Qual a sua maior dificuldade com a leitura e como você superou?
Eu acho que, talvez eu até tenha isso ainda, eu acho que sim, que é não ter tanta disciplina, justamente. Muitas vezes eu tenho períodos em que eu simplesmente fico fora, assim, de foco, e aí eu acabo lendo menos do que eu preciso, né? Já que eu trabalho e estudo com literatura, então eu não posso simplesmente ler por hobby. Não tem como, né? A vida real é isso. Às vezes você não tá afim e você simplesmente não consegue. Como superar? É tentando ter mais foco. E aí é mais difícil mesmo. Só que eu acho que tudo depende de você acertar a sua rotina em relação aos hábitos literários também. Coloca no papel, escreva o que você quer fazer, em qual horário, quais as metas. Isso é bem importante. O que você recomenda de literatura japonesa, além de Murakami? Tem um livro que eu amo da literatura japonesa, que é Voragem. Vou deixar para vocês o link para a resenha desse livro ali embaixo, mas no ano que eu li foi a melhor leitura. Então, realmente, muito indicado. Última pergunta é, quero ler a Divina Comédia, tem alguma dica? Sim, eu vou indicar uma edição que eu gostei muito, que é a que eu estou lendo, da editora Itatiaia, que vocês me contaram que hoje a editora Garnier é que publica esse mesmo miolo, né? Esse mesmo texto, porque ele vem com comentários de alguns versos, de muitos, aliás, do próprio tradutor, meio que explicando um pouco o contexto que está acontecendo ali. Então, para uma primeira leitura, se você nunca leu a Divina Comédia, essa edição é realmente muito boa, uma grande dica minha. Então, vou deixar ali embaixo no box de descrição também um link para onde você pode encontrar essa edição. E eu tô gostando muito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, respondendo algumas perguntinhas aqui com vocês. E também o convite de leitura conjunta de Orlando. Vamos se falando. Eu quero trazer mais conteúdo, vários conteúdos sobre Orlando aqui para vocês no canal, mas também terá lá no Instagram, tá bem? Então é isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!